Olá! Vamos falar hoje sobre um assunto que muita gente me pergunta aqui no consultório: cirurgia combinada. Quem pode fazer? Qual cirurgia pode associar? Vamos lá? Bom, então a cirurgia combinada, como o nome mesmo diz, é a associação de mais de um procedimento cirúrgico numa mesma cirurgia, tá? Então, é muito comum, claro, né? Paciente que chega aqui, eu quero fazer X, Y, Z, tudo ao mesmo tempo, posso fazer, minha amiga fez, e aí? Como é que funciona isso? Então, vamos lá. A cirurgia combinada, ela pode ser feita sim, tá? Mas é claro, quando você associa mais de um procedimento, né? Você associa tempo. É muito comum o paciente achar assim, eu vou associar porque eu já estou lá mesmo, o anestesista já está lá mesmo, mas não é assim que funciona, né? O procedimento cirúrgico, ele tem várias variáveis que somadas vão determinar se aquele procedimento é seguro ou não é seguro, né? E aí, quando a gente fala de cirurgia combinada, quando a gente fala de qualquer cirurgia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na segurança do paciente, tá? Então, a gente só permite que o paciente faça uma determinada cirurgia ou uma associação de cirurgias se isso for seguro, tá? Então, a primeira coisa, pode fazer associação cirúrgica? Pode. O que precisa para fazer? Então, o que precisa, número 1, é o paciente estar muito saudável. Não é que às vezes o paciente pergunta, eu já tenho tantos anos, eu posso fazer a cirurgia? Não é a idade que determina, é a condição clínica do paciente que determina, tá? E existem cirurgias que expoliam mais o paciente, ou seja, solicitam mais da saúde do paciente do que outras, né? Existem cirurgias que são mais rápidas, são cirurgias mais superficiais, existem cirurgias que o paciente sangra muito pouco, então esse tipo de coisa a gente tem que avaliar quando o paciente vem pra gente e fala, eu quero fazer uma cirurgia combinada, tá? Eu vou começar aqui falando sobre as cirurgias combinadas que a gente aqui na nossa clínica faz mais, tá? Mas você pode, teoricamente, associar qualquer cirurgia. O ideal é que a gente associe cirurgia em áreas próximas. Então, quem vai fazer corporal, por exemplo, eu quero fazer abdômen com lipo, são cirurgias ali próximas, né? Eu quero fazer face com nariz, são cirurgias próximas. Então, o ideal é isso. Mas é isso que sempre acontece? Não, né? Dá para fazer associações dependendo, tudo vai depender da condição clínica do paciente e do porte da cirurgia, tá? Então, aqui, a associação mais comum aqui, sem sombra de dúvida, é rinoplastia com cirurgia de mama, tá? E aí, sempre eu associo? Não, nem sempre, né? Se a paciente vai fazer uma rinoplastia primária, né, que é uma cirurgia, claro, mais rápida do que uma cirurgia secundária. É uma cirurgia, né, primária, tranquila, é uma rinoplastia mais usual. E ela vai fazer uma prótese de mama, por exemplo, que é uma cirurgia rápida, problema nenhum. Apesar de serem locais diferentes, problema nenhum, tá? A gente associa aqui muito a rinoplastia até a mastopexia, que é uma cirurgia maior do que a prótese de mama. A prótese de mama é uma cirurgia de 40 minutos, 1 hora, a mastopexia é uma cirurgia que leva mais tempo, 2 horas e meia, 3 horas. A gente associa assim. Quando eu não faço isso, quando ou a mastopexia ou a rinoplastia são cirurgias que têm um detalhe que a tornam cirurgias mais complexas. É uma rinoplastia secundária, eu vou usar costela. O paciente tem algumas questões mais complexas no nariz, então não convém a gente associar naquele momento a uma mastopexia, tá? Então tudo vai depender do porte da cirurgia, do tempo da cirurgia. Mas, Ana, o que aumenta o risco da paciente? Então, a gente fez já, né, uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa clínica sobre isso, onde a gente comparou, né, tempo cirúrgico, extensão de cirurgia, idade do paciente e alguns fatores até como o IMC do paciente. A gente realmente viu que o que aumenta, né, o risco da paciente é o tempo cirúrgico, tá? Então, o que a gente faz é tentar associar cirurgias até um tempo cirúrgico X. A partir daí, a gente não deseja que o paciente fique mais tempo, né, em procedimento cirúrgico, que a gente sabe, cientificamente falando, que isso aumenta, sim,
a resposta endócrino-metabólica do paciente, o tempo cirúrgico desse paciente. Então a gente não quer que isso aconteça, tá? Então realmente é muito customizado, o paciente precisa vir aqui pra gente avaliar. Outra associação que a gente faz de maneira frequente é face com rinoplastia, tá? São cirurgias que estão no mesmo lugar, né? E que podem ser associadas sim. Parece que não, mas é comum aqui, né? O paciente queixa a perda do contorno facial, envelhecimento, e ele me relata, olha, eu também, o meu nariz caiu, a ponta do meu nariz caiu, eu tô com a face mais envelhecida também, por isso, pode associar? Pode associar. Sempre? Não, nem sempre, mas é uma associação que é possível. Mesma coisa, eu vou fazer uma rinoplastia secundária. A face dessa paciente também já é uma face que tem outros comemorativos, né? Já não é uma face primária, é secundária, tem outros comemorativos, aí a gente avalia e em determinados casos a gente não vai deixar. Mas é uma associação possível que a gente faz com frequência. É claro, face com bléfaro, face com mento, isso é uma associação muito comum, tá? A gente nem considera a cirurgia combinada porque é uma associação muito comum, né? A gente vai mexer na face, faz a blefaroplastia, faz a mentoplastia, dá pra fazer tudo junto? Dá. Por quê? Porque são cirurgias que vão acrescentar ao tempo cirúrgico muito pouco, são procedimentos que acrescentam no tempo cirúrgico pouco, né? Então, normalmente a gente faz isso no paciente, tá? Face com bléfaro com mento, isso é bem comum, tá? É possível associar a face a cirurgias corporais? Mas normalmente eu não associo, tá? Porque aumenta muito o tempo cirúrgico, né? E aí, eu vou fazer com outra equipe, dá para associar? A gente já fez aqui, sim, aí sim a gente consegue. Eu vou fazer com uma equipe uma cirurgia de abdômen e vou fazer com você uma cirurgia de face ou uma rinoplastia, dá para fazer? Aí dá. Mas Ana, tá associando procedimentos, não tá? Tá. Mas o tempo cirúrgico, ele não é acrescido, entendeu? Então, nesse caso, dá para fazer sim. Porque, como eu falei, o tempo cirúrgico em tudo é o que aumenta muito o risco cirúrgico do paciente, tá? Então, dá para fazer sim. Outras associações, mama e abdômen. Mama e abdômen é uma associação muito comum, né? Que o paciente que quer fazer contorno corporal é comum. Vocês já devem ter ouvido no Mummy Makeover, né? Que é o paciente que realmente gestou, tem alterações do contorno corporal, abdominal, mama. Pode fazer? Pode fazer. Só que tem um pequeno detalhe, tá? Não é sempre que a gente faz e não é sempre que eu recomendo, eu e colegas, né? Por quê? A abdominoplastia já é uma cirurgia que vem acrescida da lipoaspiração. É muito raro a gente fazer abdominoplastia num paciente que não precisa de lipo. Porque a abdominoplastia ele é para melhorar o contorno. Então, normalmente ele tem lipo de flanco, lipo do retalho abdominal, mais a abdominoplastia em si, correção da diastase, retirada de pele. Então, esse paciente, se ele tiver uma lipo muito grande para fazer, então tem muitas áreas de gordura localizada para retirar e a gente vai retirar um volume muito grande de lipo, aí a gente pede para não associar com a mama. Primeiro porque o tempo cirúrgico vai se estender, já é uma cirurgia que o tempo cirúrgico é mais longo dentro do razoável, mas é uma cirurgia com tempo cirúrgico longo. E segundo, porque a lipoaspiração acrescenta ao paciente e expolia o paciente, ou seja, exige do corpo do paciente muito. Então, o ideal é que esse paciente faça, se tiver muita lipo para fazer, faça abdômen com a lipoaspiração num tempo e a mamoplastia num outro tempo, tá? Então, essas são associações possíveis. Nariz com mento é uma associação super possível, uma associação que a gente faz muito aqui. Pelo que eu falei, a gente faz a rinoplastia, o tempo é um pouquinho maior, mas a prótese de mento é um tempo muito curto. Nariz com blefaroplastia é outra associação que a gente faz de maneira bem frequente aqui, justamente porque a gente faz o nariz e a blefaroplastia é um tempo muito curto. Nariz com otoplastia, outro procedimento que está na mesma área e é um procedimento que a gente faz aqui também de maneira muito frequente. Por quê? Porque a otoplastia vai acrescentar ao procedimento um tempo cirúrgico curto. Então é possível, tá? Gente, possível é. Eu não gosto de fazer associações muito grandes. Vai fazer nariz com mama, com lipo, não indico. Primeiro porque o tempo cirúrgico vai ser muito grande. Eu já falei que o tempo, ele altera sim, né? Ele influencia sim na morbidade cirúrgica, né? Então, no risco cirúrgico, né? Então, não gosto de associar muitas associações para não fazer com que esse tempo cirúrgico se estenda muito.
e até para o paciente, para o pós-operatório, para não ser um pós-operatório onde ele esteja muito esfoliado, né? Então, é um paciente que sangra mais de um procedimento, aí você já faz outro procedimento, essa cicatrização vai ser alterada, porque cicatrização depende que o paciente esteja muito bem nutrido. Então, associações muito grandes eu não recomendo fazer de muitos procedimentos ao mesmo tempo, justamente pelo tempo cirúrgico e pelo pós-operatório, para aquele paciente não ficar com deficiência nutricional no pós-operatório, o que influencia muito na cicatrização e no risco de outros comemorativos em pós-operatório, tá? Então, a associação cirúrgica, gente, é possível sim. Existem associações que são muito boas para o paciente, muito válidas, até para resultado, né? O paciente realmente, hoje em dia, a gente tem pacientes que não podem ficar fazendo vários procedimentos, precisa de um procedimento só para ele ficar em repouso. A gente entende tudo isso e a gente bota na balança tudo isso. Então, existem associações que podem ser feitas sim. A gente só vai fazer a associação cirúrgica se essa associação for segura, se aquilo não acrescentar para o paciente morbidade cirúrgica e pós-operatória. Então, é necessário que o paciente venha, fale para a gente o que ele deseja, a gente avalie qual é o estado clínico desse paciente. Tudo isso é colocado numa balança para a gente ver o que é melhor para ele, né? Eu sei que muitas das vezes o paciente fala, poxa, mas eu não queria fazer 2 cirurgias, mas é o melhor. Ele vai ter 2 recuperações muito boas, ao invés de uma recuperação ruim, que pode pôr em risco, né, e pôr a perder todo o resultado de uma cirurgia, tá? Então eu sempre falo ao paciente, vale a pena que você tenha 2 recuperações muito bem feitas e 2 resultados excelentes, do que uma recuperação mal feita e o resultado ficar subótimo, né? Não ficar do jeito que a gente quer por conta de cicatrização, por conta de pós-operatório. Então a gente só vai associar a cirurgia se aquilo estiver dentro de um procedimento seguro, que a segurança é inegociável. Então, se ele estiver dentro de um procedimento seguro e um pós-operatório que ele vai fazer de boa qualidade, tá? Qualquer dúvida que você tiver sobre cirurgia combinada, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.